Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Aula de hoje, como surgiu o calendário cristão. Esta aula é para atender o pedido de vocês. Eu recebi vários e-mails solicitando uma aula sobre como surgiu o nosso calendário. Se você tem interesse em algum assunto, envie um e-mail para mim, teologia@cp.com.br. Fala o assunto que você quer que eu aborde aqui e eu coloco na filinha. Logo ele chega e eu gravo para você, tá bom? Uma outra coisa importante também é que, como agora, graças a Deus, já voltaram os cultos presenciais, e eu tenho uma agenda a ser cumprida, então nas quartas-feiras eu não farei mais aula ao vivo, tá bom? Então a aula de hoje é uma aula gravada. Mas em compensação, como eu colocava a aula de quarta também na quinta, eu repeti a aula, agora nós teremos uma aula cada dia da semana. Então, não farei a aula ao vivo, mas acrescentarei mais uma aula. Então, de segunda a segunda, aulas para você, ok? Vamos trabalhar? Chega de moleza. Como surgiu o nosso calendário? Bem, para entender o surgimento do nosso calendário, nós precisamos entender o calendário romano. Porque na época de Jesus, o Império Romano dominava aquela região também. E o calendário utilizado era o calendário romano. Então vamos dar uma olhadinha rápida no calendário romano. Calendário romano, Anno Urbis Conditae, AUC, o ano que a cidade foi fundada. Então quando você estiver lendo um livro, você ver esta sigla, AUC, é de Anno Urbis Conditae, é no latim. A tradução, o ano que a cidade foi fundada. Que cidade? A cidade de Roma, que segundo a tradição romana, quem fundou foi Rômulo. Olha que legal. Vamos em frente. Bem, então o calendário Alcefo, desenvolvido por Rômulo, que foi o primeiro rei de Roma, fundou a cidade, ele tinha 10 meses e 304 dias. 10 meses e 304 dias. Então veja, nós temos dois movimentos da Terra. O movimento de rotação, movimento que a Terra dá em torno do seu próprio eixo e leva 24 horas, 12 da noite, 12 do dia, quer dizer, uma volta em torno de si, do seu próprio eixo, e o movimento de translação, a volta em torno do Sol. Veja que o calendário do Rômulo tinha só 304 dias e 10 meses apenas, então não era um calendário solar, tem falha nesse calendário. Mas o seu sucessor, vamos para a tela, o Numa Pompílio, reformou o calendário AUC de Anno Urbis Conditae. O nome continua o mesmo. E elevou para 12 meses, somando 355 dias. Tá? Então guarda aqui, ó, Numa Pompílio, segundo rei de Roma. Então de 304 para 355 dias e acrescentou 2 meses, já melhorou, mas ainda não está exato. Veja que o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol, o movimento de translação, é um pouquinho mais de 355 dias. Muito bem, vamos em frente. Quando foi no ano 707 AUC, Anno Urbis Conditae, o calendário então continua com 12 meses, mas aumentaram mais 10 dias. Quem fez isso foi Júlio César, que viveu de 653 a 709. Então já melhorou. Júlio César levou o calendário para 365 dias, que realmente o nosso calendário tem 365 dias, mas tem uma diferencinha aí que nós vamos aprender mais em frente. Bom, então, o que nós aprendemos até agora? Que na época de Jesus o calendário utilizado era o calendário romano. Segundo a tradição romana, quem fez foi o primeiro rei de Roma, Rômulo.
E o calendário dele tinha esse nome, Anno Urbis Conditae, é latim, traduzindo o ano que a cidade foi fundada. Que cidade? Cidade de Roma. Então, primeiro ano, ele começa o calendário. Seu sucessor, o segundo rei de Roma, Numa Pompílio, elevou o calendário para 355 dias. Lembrando que o calendário de Rômulo tinha 304 dias e só 10 meses. Então, Numa Pompílio, sucessor de Rômulo, eleva para 355 dias e passou a ter 12 meses. Júlio César, imperador romano, alterou o calendário, levou para 365 dias, continuando com 12 meses. Já melhorou, mas tem um probleminha aí a ser corrigido. Mas isso nós vamos tratar um pouquinho mais na frente. Vou fazer o seguinte, agora eu vou abrir na tela grande para mostrar o gráfico, para nós observarmos como surgiu agora sim o calendário cristão. Vamos lá. Então, fundação de Roma, ano 1 AUC, Anno Urbis Conditae, o ano que a cidade foi fundada por Rômulo, já aprendemos. No ano 1280 AUC, o imperador Justiniano pediu para que Dionísios, era um monge muito estudioso, conhecedor da matemática e da astronomia, então o imperador pediu para que ele localizasse o ano que Jesus nasceu. Foi um pouquinho antes, mas a data que ele descobriu, o ano que ele descobriu, foi no ano 1280, que ele concluiu o seu trabalho. Então ele disse, olha, Jesus nasceu no ano 753 AUC, ou seja, depois de 753 que a cidade de Roma foi fundada. Tá certo? Que era o calendário usado na época. Então, depois de 527 anos, em 1280, foi que Dionísio chegou a essa conclusão. Então, ele voltou 527 anos e chegou a essa conclusão. Olha, o nascimento de Jesus foi no ano 753 da fundação de Roma. E aí, ele deu o nome do primeiro ano, Anno Domini. Veja que não tem o ano 0, tem o ano 1. Ano 1 AD. Anno Domini significa ano do Senhor, ano do nascimento de Jesus. Ano do Senhor, Anno Domini. Esta é a sigla, AD. A de ano, D de Domini, que quer dizer Senhor, ano do Senhor. Então ele partiu o calendário cristão depois de 753 do calendário romano. Então esse ano aqui, 753, passou a chamar ano 1, Anno Domini. Então se nós percorrermos aqui, nós vamos chegar em 2020 do calendário cristão, tá certo? Bem, aí tudo que ocorre, que acontece antes de Cristo, nós usamos essa sigla, AC, A de antes, C de Cristo, antes de Cristo. E tudo que acontece depois de Cristo, nós usamos 3 siglas, ou DC, de depois de Cristo, ou EC, de era cristã, ou AD, de Anno Domini, é latim, ano do Senhor. Então aqui está o nosso calendário, olha, tá bom? Surgimento do nosso calendário. Deixa eu voltar para a tela. Tranquilão? Então, segundo Dionísios, Jesus nasceu no ano 753 do calendário romano. Ou seja, 753 anos depois que a cidade foi fundada. Tranquilão até aí? Mas nós vamos encontrar aí 2 problemas. Veja bem, no ano 1582, o Papa Gregório alterou o calendário. Porque, na verdade, os estudiosos, os astrônomos, os matemáticos chegaram à conclusão, depois de muito estudo, que, na verdade, o ano tem 365 dias, 6 horas,
49 minutos e 12 segundos. Então veja aqui no calendário reformado por Júlio César, o ano tinha 365 dias apenas. Mas aí a ciência descobriu que, na verdade, o período de translação, o período que leva para a Terra a dar uma volta em torno do Sol, são de 365 dias, 6 horas, 49 minutos e 12 segundos. Então, os estudiosos da época, somando esse tempo, chegaram a 10 dias. 10 dias. Então, subtraíram 10 dias do calendário. Subtraíram, entendeu? Mas nem todos aceitaram. Por exemplo, a Armênia comemora o Natal dia 6 de janeiro. Muitas igrejas ortodoxas também comemoram o Natal dia 6 de janeiro, porque não aceitaram tirar 10 dias. Se de 6 de janeiro você tirar 10 dias, você cai no dia 25. Não é isso? 25 mais 10 dias, você vai chegar no dia 6 de janeiro. Por isso que o nosso calendário também recebe esse nome, calendário gregoriano, em função dessa alteração correta que o Papa fez. Claro, os estudiosos da época, a ciência da época chegou a essa conclusão, e é verdade. 365 dias, 6 horas, 49 minutos e 12 segundos. O que, somando lá do calendário de Júlio César até aquela data de 1582, somava 10 dias. Então o Papa subtraiu 10 dias e oficializou novamente o calendário. Ele corrigiu. Só isso que ele fez, não tem nenhum problema nisso aí. Fez certo. Por isso que os armênios não aceitaram. A Armênia comemora o Natal dia 6 de janeiro. E as igrejas ortodoxas também. Mas a maioria dos países concordaram com essa alteração, com essa correção. Olha que legal. Porém, eu disse que tinham dois problemas. Eu já falei, falta um. O nosso calendário, mesmo assim, está errado. Por que está errado? Porque um pesquisador no século passado, de nome David, pesquisando a história, descobriu que Herodes morreu no ano 749. Aquele Herodes que mandou matar as criancinhas. Ora, como que Jesus pode ter nascido no ano 753 do calendário romano, se Herodes morreu no ano 749 do calendário romano? Quer dizer, Herodes não pode ter morrido 4 anos antes do nascimento de Jesus, porque foi ele que mandou matar as criancinhas de Belém. Logo, o nosso calendário tem um erro, em torno de 4, mais ou menos, 4 a 5 anos. Entendeu? Agora não dá para mexer no calendário. Por isso, sempre quando eu ensino, ou todos os ensinadores de história, todos os professores, sempre vão usar o termo mais ou menos. Mais ou menos. Porque o nosso calendário não é exato. Eu me lembro quando estava chegando no ano 2000, os irmãos, ai meu Deus do céu, será que Jesus vai voltar no ano 2000? Todo mundo preocupado. Mas para quem conhece a história, o ano 2000 já tinha passado. Fazia 4 ou 5 anos, tá certo? Porque se tem prova que Herodes morreu, repito, no ano 749, então Jesus não pode ter nascido no ano 753. Ele tem que ter nascido um pouquinho antes de Herodes morrer, tá certo? Entendeu a explicação? Tudo bem? Na próxima aula a gente pode mexer mais um pouquinho com esse assunto. Olha, gente, não esqueça de dar o seu joinha aí, o likezinho, para animar o professor. Divulgue o nosso trabalho, são mais de 800 aulas disponíveis para você, tudo aulas curtinhas. Copie o link que eu deixo sempre aí, cole no teu WhatsApp, envie para o máximo de pessoas que você puder. Faça parte do nosso ministério nos ajudando.
O nosso site é o www.icp.com.br. Muito material disponível lá, material escrito, vídeos, áudios, vale a pena visitar. www.icp.com.br. Tô indo embora. Forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.